Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, o Senhor esteja conosco. Os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Vamos ouvir. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 7, versículo 24 a 30. Naquele tempo, Jesus saiu dali e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus, foi até ele e caiu aos seus pés. A mulher era pagã, nascida da Fenícia, da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: Por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu da tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, paz e misericórdia. Nós acabamos de ouvir no Evangelho Jesus conversando com uma mulher sírio-fenícia que tinha uma filha endemoniada, estava perturbada, ela estava com um espírito impuro. E ela então, sabendo sua presença naquele local, ela foi até ele. Ela foi pedir pela sua filha. Assim como muitos pais e muitas mães hoje, neste momento de oração, estão orando pelos seus filhos, pelas suas filhas, jovens que estão impuros, possuídos por espírito de vícios de toda sorte. E infelizmente não podemos mais apenas atribuir à droga, à bebida, ao cigarro, ao jogo, o termo vício. Infelizmente também muitos jovens estão viciados nas mídias sociais, na internet, nos jogos online e se trancam em seus quartos, se fecham em seus mundos escuros, tristes, sem relacionamentos, sem amor, porque o vício, esse espírito impuro, vem tentando destruir os nossos lares, as nossas famílias. E esta mulher que tinha este peso no coração, ela tinha a sua filha que estava possuída por um espírito impuro. Também no nosso tempo hoje, esta impureza pode se manifestar de tantas formas, não apenas na área da sexualidade, da afetividade, mas impureza de coração, que é contrário àquilo que Jesus pede nas bem-aventuranças. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Então, nossos filhos, nossos jovens deste tempo, precisam da nossa oração, para que sejam livres e sempre purificados de toda a impureza. E ela clamou a Jesus. Acontece o seguinte, esta mulher ela não era judia, não era uma mulher do povo hebreu. E os judeus consideravam todos os pagãos, todos os povos como impuros. E é eles que é o povo eleito, escolhido, então era o povo puro. E quando Jesus diz esta frase para esta mulher, não é bom que os filhos deem do seu alimento para os cachorrinhos. É preciso primeiro que eles fiquem saciados. Esta mulher
era uma mulher muito humilde. Ela sabia o que Jesus estava dizendo. Para ela não era uma novidade, não causou espanto. Esse era o pensamento corrente das pessoas do seu tempo. E ela muitas vezes tinha ouvido esta expressão. Mas quando Jesus falou isso para ela, o falou para provocar uma cura na sua personalidade, no seu caráter, na sua pessoa, no seu íntimo. Porque Jesus estava ali, algo que ela mesma. E quando ela afirma para Jesus, eu sei disso, eu acredito assim também, Jesus então dá um passo a mais na vida dela. Vejamos, olha como esta mulher teve a capacidade de se humilhar, porque quando nós precisamos de alguma coisa, nós precisamos também aprender a nos humilharmos. O orgulho muitas vezes nos impede de muita coisa. Muitos irmãos que nós acolhemos, tantas vezes nas nossas casas de acolhida para se recuperarem, no nosso caminho missionário, muitos chegavam cheios de orgulho e era o maior trabalho que tínhamos fazer este irmão, esta irmã enxergar este orgulho que impedia eles de serem purificados. E esta mulher humilhou-se. É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas que as crianças deixam cair. E Jesus diz para ela, por causa do que acabo de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu da tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Olha que maravilhoso. É o orgulho que abre brechas para que o demônio entre nas nossas famílias, na nossa vida. Peçamos a Deus a graça da humilhação, da humildade. Porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que Deus nos abençoe e nos dê a graça da humildade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.